Galera, neste vídeo aqui do canal, a gente vai debater os 2 últimos episódios já exibidos da série da Marvel, Loki, e desta forma nos prepararmos para o final de temporada e talvez até mesmo o final da série, já que até este presente momento ela ainda não foi renovada oficialmente para uma 3ª temporada. Ah não, sério? Mas já garanto que neste vídeo a gente tem muita coisa para falar sobre o episódio 4 e sobre o episódio 5 de Loki, então pode ser que ele fique um pouco extenso, mas eu vou tentar fazer um resumão aqui de tudo o que aconteceu nesses 2 episódios de Loki para a gente já entrar no clima da reta final da série. Beleza? É claro! Dito isso, sem mais delongas, bora para o vídeo. Bora! Produção, solta a vinheta! Que cara mais engraçado! Oi, eu sou o Loki e você está assistindo ao The Geek. Galera, o episódio 4 de Loki, intitulado de O Coração da TVA, começa exatamente aonde o 3º episódio da série havia parado, né? Que é lá a Miss Minutes totalmente revoltada pelo fato do Victor Timeline ter rejeitado ela e ela contando aí para a Ravonna Renslayer sobre o passado dela, né? Sobre o segredo que ela disse que tinha com relação a Renslayer e aquele que permanece. E ao contrário do que eu tinha teorizado aqui no canal, de que talvez a Renslayer fosse uma variante do Kang, não. Ela foi um braço direito do Kang durante a Guerra Multiversal. Ela foi a líder do exército do aquele que permanece contra as variantes do Kang. Ela acabou sendo meio que traída pelo aquele que permanece, porque quando aquele que permanece vence, né, a luta multiversal contra as suas variantes, ele vai e ativa o protocolo 1229. O que é esse protocolo? Esse protocolo consiste em fazer com que todas as pessoas da TVA percam a memória. E ele fala isso para realizar esse protocolo para Miss Minutes, apagando aí a memória da Renslayer. Isso faz com que ela realmente se revolte, não só com relação àquele que permanece, mas também com relação a toda a TVA. O episódio já começa com essa informação bastante interessante, né? Essa revelação bem bombástica. E aí a gente já vai direto lá para a TVA, onde o Victor Timeline está meio confuso, meio amedrontado. O Loki e o Morbius estão ali tentando acalmar ele, porque precisam que o Victor Timeline ajude eles a parar ali a explosão do PIN, né? Porque aquele PIN temporal que ramifica e condensa todas as linhas do tempo, ele está entrando em ebulição e uma explosão pode não só acarretar o fim do multiverso, mas também acarretar a destruição completa da TVA. Mas eles acabam convencendo ele, vai mostrando um pouco da TVA para o Victor Timeline. Quando chega lá no laboratório do Obi, tá o Obi e o Casey tentando arrumar ali o maquinário necessário para tentar impedir essa colisão desse condensador da linha dos tempos. E aí temos o encontro do Victor Timeline com o Obi, e aí a gente tem um lado bem interessante, porque o Victor Timeline baseou ali todo o seu trabalho, o manual da TVA, escrito pelo Obi, que lhe foi entregue pela Renslayer, lá no 3º episódio. E o Obi, ele se baseou para criar o manual da TVA no trabalho do Victor Timeline. Ou seja, uma cobra comendo o seu próprio rabo, né? É um ciclo sem fim, onde não tem um começo. A informação simplesmente apareceu, não tem uma origem e ela fica em círculo.
Ela nunca tem um início e um fim, ela sempre vai se rodando através dela si mesma. É igual aquela discussão, o que vem primeiro, o ovo ou a galinha? Né? É sempre a questão da cobra comendo o seu próprio rabo e do ciclo sem fim ali. Então isso foi bastante interessante, além, é claro, da reação do Victor Timeline conhecendo o Obi e da relação do Obi conhecendo o Victor Timeline. A B-15 tentando convencer a General e os seus homens Minutes a se unirem à TVA na iminência do ataque ali da Renslayer e da Miss Minutes. Inicialmente, a General e os seus homens Minutos estão dispostos, vamos dizer assim, a aceitar o convite da B-15, principalmente na pessoa do Bradley, né, que é o X5. O X5, como a gente sabe no terceiro episódio, ele fugiu ali dos comandos da TVA para entrar na linha do tempo ramificada e atuar ali como um ator, ter uma vida própria ali. E ele tá meio assim, renegando esse convite da B-15 porque ele não acredita que a B-15 vai perdoar ele, e principalmente porque ele quer voltar ali para sua linha do tempo ramificada e viver ali como um ator como ele estava vivendo. Só que ela solta um discurso nojuto ali para a General que faz com que ela fique realmente balançada. Minutos após o discurso da B-15, abre-se um portal e a Renslayer junto com a Miss Minutes aparece tentando recrutar a General e os seus homens Minutos para fazer uma invasão na TVA e recuperar o poder. Só que a General já está ligada, já sabe como que é a Renslayer, sabe que a Renslayer não está preocupada ali com ninguém, não está preocupada com a segurança da TVA, mas sim que ela só está ali em busca de poder. E aí ela recusa. E ao recusar, aí sim a gente tem um momento bem tenso, talvez o momento mais tenso desse episódio, que é o fato de que aí temos a confirmação de que tanto a Renslayer quanto a Miss Minutes se tornaram os grandes vilões dessa segunda temporada de Loki, né? Porque a Miss Minutes faz aquele quadrado lá que eles fizeram no terceiro episódio, que o Loki fez no terceiro episódio, em cima do Bradley, que vai amassando, e pega todos, a General e todos os seus homens Minutos, e amassa eles naquele quadrado como se fosse uma máquina de triturar. Você coloca uma pessoa e vem um container esmagando, assim. Foi isso que a Renslayer fez. E ela não tem nenhum tipo de reação. Ela fica completamente estática. Não demonstra nenhum tipo de reação, mostrando completamente uma frieza inexistente. Por outro lado, a Miss Minutes, ela sorri, ela fica empolgada, ela acha bom ver a tortura e a dor daquelas pessoas que indiretamente trabalhavam para ela. Isso mostra o que a gente já tinha visto no terceiro episódio, que a Miss Minutes realmente é uma psicopata, é uma inteligência artificial psicopata. E por outro lado, o Bradley, de todos os homens Minutos da General, foi o único que aceitou a proposta ali da Ravonna em relação a poder sobreviver e poder, teoricamente, voltar para sua linha do tempo ramificada e viver ali como um ator. E ele, mesmo aceitando, ele sente o impacto da morte ali dos seus companheiros. Minutos depois, a B-15 entra lá na sala e vê lá um cenário de carnificina, né? Ossos esparramados, não temos essa imagem, por se tratar de uma série da Disney para o Disney Plus, mas obviamente temos ali uma carnificina, sangue nas paredes, ossos derramados, corpos mutilados, e ela fica extremamente chocada com isso. Ela corre para avisar que a Ravonna e a Miss Minutes, assim como o Bradley, estão soltas na TVA, que a General faleceu. Nesse momento, o Victor Timeline acaba sendo pego pelo Bradley e levado à presença da Miss Minutes e também à presença da Ravonna. Elas querem que ele fale como que funciona o maquinário dele para impedir que o Loki e os seus amigos consigam resolver os problemas da TVA. O Loki sai atrás ali do Victor Timeline para tentar resgatar ele, e a gente tem um retorno ali ao primeiro episódio, quando o Loki está dando aquele time sweeper, né, tá dando aquele bug entre passado, presente e futuro. Ele vai se ver lá no primeiro episódio, no futuro da TVA,
em que o alarme tá tocando, ele chega no elevador, o elevador abre e tá a Sylvie e ele acaba sendo podado. Na época do primeiro episódio, que o primeiro episódio foi ao ar, muitos fãs teorizaram de que quem podou o Loki foi o próprio Loki. E isso acaba se confirmando. A gente vê isso nesse quarto episódio, que o Loki se vê ali e aí ele acaba se podando. A Sylvie até fica meio, meu Deus, o que tá acontecendo aqui e tal. E ele fala, não, fica calma que tudo vai fazer sentido pra você. Como resolver a situação, a gente explica aqui. O telefone tá tocando, né, como a gente já tinha visto no primeiro episódio, ele atende, é o Obi falando que eles precisam resolver, que o trem tá caótico e tal, e eles explicam que a Miss Minutes tá atrapalhando tudo. O Obi fala, ó, eu posso reiniciar o sistema, só que a gente vai perder todos os protocolos de segurança. E eles perguntam, o que a gente vai perder? Não, vai perder o fato de que aqui dentro da TVA não pode se usar magia. E aí o Luke olha pra cima, assim, olha pro Luke e fala, vai, tira esse protocolo. E eles tiram. E aí, com isso, tanto a Sylvie quanto o Loki podem usar aí seus poderes novamente. E é nesse momento que a Renslayer manda lá o Bradley para ir atrás ali do equipamento do Timeline. Só que aí ele acaba caindo numa armadilha feita pela Sylvie e pelo Luke, né? O Luke usa aquele poder do Shikamaru de criar sombras ali para atrair o Bradley, e aí a Sylvie usa aquele poder de controle da mente bem parecido ali com o que a Wanda faz ali em Vingadores Era de Ultron com os Vingadores e controla o Bradley, e aí faz com que o Bradley volte lá para a sala onde a Renslayer está com o Victor Timeline e seja responsável por podar a Renslayer. E como eu achei isso bom, eu vibrei quando a Renslayer teoricamente foi pro saco. A gente sabe que quando a gente é podado na TVA, a gente vai lá para o fim dos tempos, né? Então provavelmente nesse último episódio a Renslayer deve voltar, mas aquele momento eu achei muito legal que ele fosse responsável por podar a Renslayer e que ela deixasse ali de atrapalhar as coisas da TVA. Além disso, quando o Obi reinicia o sistema da TVA, a gente tem um bug da Miss Minutes. A Miss Minutes, ela volta lá à sua origem, à sua programação de origem. Isso mostra que, embora a Miss Minutes possa viajar através da linha dos tempos, através do tempo e do espaço, ela está diretamente vinculada à TVA. Sem a TVA, a Miss Minutes não existe. Então, rebutando ali o sistema, ele conseguiu rebutar toda a memória da Miss Minutes. Essa Miss Minutes, provavelmente, quando ela voltar, se ela voltar, não será mais a mesma, não terá as lembranças que ela tinha de suas vidas ao lado daquele que permanece. Após resolver esse problema aí com a Miss Minutes e com a Renslayer, a gente vai lá para a tentativa do plano deles de parar ali com o trilho temporal que está prestes a explodir, colocando em risco a vida do multiverso e também a existência da própria TVA. E aí, o Victor Timeline se oferece para fazer todo o movimento para acionar o equipamento lá para parar a explosão iminente do túnel temporal, e quando ele entra ali na sala, a radiação temporal é responsável por fazer com que o corpo dele literalmente se desfarele, se transforme em espaguete. E o episódio se encerra com a explosão do túnel temporal e todo mundo simplesmente apavorado, deixando um gancho sensacional para o quinto e penúltimo episódio da série, que foi realmente muito bom, mas foi um pouco abaixo se a gente comparar o quão bom foi esse quarto episódio. É verdade. Ele tem toda a razão. O quinto episódio de Loki começa exatamente no momento épico do quarto episódio, com a explosão ali do pinto temporal da TVA. O Loki, aparentemente, no mesmo lugar que ele estava ao final do quarto episódio, só que quando ele olha para trás, os amigos deles não estão mais. E a gente percebe que novamente ele está tendo aqueles saltos temporais. Só que ele, além de estar tendo esses saltos temporais, do passado, do presente e do futuro, ele também está vagando pelas ramificações das linhas temporais. Ele vai aparecendo em linhas temporais alternativas que depois a gente descobre que se tratam dos locais onde os seus amigos estavam. Porque com a explosão do núcleo lá do pin temporal da TVA,
todos os funcionários da TVA foram mandados de volta para sua linha do tempo original. Com isso, quando o Loki começa novamente a ter esses saltos temporais, ele acaba indo para essas linhas temporais onde os seus amigos estão. Só que o que acontece? A gente descobre que o Loki ele acabou desenvolvendo inconscientemente o poder de conseguir rastrear a aura temporal de seus amigos. Então, quando ele dá esses saltos e vai para essas linhas temporais ramificadas, ele está meio que seguindo a aura temporal de cada um desses personagens, de cada um desses seus amigos, de cada um dos funcionários ali da TVA. A gente vai vendo como que era a vida de cada um deles antes deles se tornarem membros da TVA. O Cassie, por exemplo, ele era um fugitivo lá da prisão de Alcatraz, que inclusive é um fato histórico real que foi adaptado para o personagem do Cassie aqui na série da Marvel. Mas isso dá plano para um vídeo muito específico e eu vou deixar nesse momento de lado. Quem sabe num outro vídeo eu trago aqui para vocês essa explicação contando qual é essa história real que inspirou essa linha do tempo do Cassie, porque é bem interessante. Certamente que sim. O Ouroboros não é um cientista, na verdade ele é um escritor ali fracassado de ficção científica, embora ele seja formado em ciência quântica. A B-15 está lá como médica na linha do tempo ramificada de 2012. Vale ressaltar que 2012, a linha principal do MCU, foi quando o próprio Loki atacou Nova York lá com o exército Chitauri na Batalha de Nova York contra os Vingadores. Contudo, ao que tudo indica, nessa linha ramificada da B-15, onde ela é uma médica, uma pediatra, isso nunca ocorreu. Loki nunca atacou lá em Nova York, nessa linha do tempo ramificada em que a B-15 vivia originalmente. Oh, sim, claro. O Morbius, por sua vez, como já era previsto desde a primeira temporada, tem alguma relação com o jet ski. Ele é apaixonado por jet ski e vende jet ski e tem 2 filhos. Uma referência, talvez, ao próprio Odin, né, que tinha 2 filhos que não se davam tão bem, né? O próprio Loki e o Thor. É a mesma coisa que com os filhos do Morbius na sua linha do tempo original. É sim. E a Sylvie é a única que não foi afetada por esse reboot lá da TVA, porque ela tem ali o PIN do aquele que permanece. Permite a ela viajar por todas as linhas do tempo, do passado, do presente, do futuro. Provavelmente, quando houve a explosão, ela acionou o PIN e foi para a linha do tempo dela. É claro! E, né, explica pro Loki que o que ele está tendo desses saltos temporais é ele que está fazendo. Não é resultado da explosão do PIN lá na TVA, mas que ele, de alguma forma, criou esse poder. Então ele tem que controlar isso. Só que o Loki não sabe como controlar isso no primeiro momento. E ele está atrás de todos os seus amigos que estão nas suas respectivas linhas temporais para que juntos eles consigam criar tipo umas coordenadas que façam ele ir lá no momento em que o PIN temporal da TVA exploda, para ele tentar evitar que isso aconteça. E ele consegue encontrar o Morbius, ele consegue recrutar a B-15, ele consegue recrutar o Cassie. Nesse momento, nenhum deles tem esses nomes. O B-15 tem outro nome, o Morbius não se chama Morbius, o Cassie não se chama Cassie e o Obi também não se chama Obi. Isso novamente volta à questão da cobra comendo o seu próprio rabo. Porque quem falou para eles os nomes que eles tinham lá na TVA foi Loki. Então o Loki criou todos os nomes que depois que ele é preso pela TVA que ele vai conhecer. Então é novamente aquela questão do Cassie, do Victor Timeline e do Obi, né, da cobra comendo o seu próprio rabo. É sim. Vemos lá que originalmente a Sylvie recusa ali o pedido de ajuda do Loki, o Loki fica todo desolado e tal. Só que a linha do tempo em que a Sylvie estava vivendo começa a se deteriorar também
E aí ela vai, traz o Loki ali pra falar que vai ajudar ele. Só que nesse momento, cada um dos amigos dele também começam a se deteriorar, porque suas linhas do tempo estão se deteriorando devido à explosão do condensador das linhas do tempo lá na TVA. Com isso, o Loki fica desesperado, porque ele vê o Morbius morrendo, ele vê o Obi morrendo, ele vê a Sylvie morrendo. E aí, nesse momento, quando ele está todo desesperado, ele consegue acessar ali o seu novo poder de saltar as linhas do tempo, e ao invés de saltar, ele consegue controlar. E aí ele volta no momento em que esses seus amigos começam a desaparecer. E ele vira pro Obi e fala: você tinha razão, eu agora consigo controlar os meus saltos e agora eu posso impedir tudo de acontecer. E aí ele dá o salto novamente e volta lá no exato momento em que o Victor Terminai entra na máquina para tentar impedir o tiro da TVA exploda. E cara, isso é bem interessante, porque no início do episódio, quando ele dá esse salto temporal, você vê ele no presente e ele no passado, né? Se interagindo duas versões do Loki. Só que quando ele aprende o novo poder de controlar as linhas do tempo, e com isso ele poder transitar pelo tempo e espaço, em qualquer linha do tempo, em qualquer dimensão, ele não cria uma nova versão dele mesmo naquela linha do tempo. Ele vai para o próprio corpo dele naquela linha do tempo. Isso faz com que ele se torne tão poderoso quanto o Kang. Não o Kang que a gente viu, por exemplo, em Quantumania, mas o Kang dos quadrinhos, que tinha essa habilidade de transferir a sua consciência para qualquer versão dele, em qualquer linha do tempo e no multiverso. O Loki consegue agora fazer isso na sua série solo. Isso faz com que ele se torne mais poderoso, pelo menos nesse momento, dentro do MCU, do que o próprio grande vilão da franquia, que é o Kang. Resta saber se ao final desta temporada de Loki ele vai continuar mantendo esse nível de poder absurdo, ou se ele vai perder. Mas nesse momento, ele é mais poderoso que o Kang, ele pode mudar tudo. Se ele quiser, ele pode voltar lá na Batalha de Nova York e impedir que os Vingadores ganhem e ele ganhar a batalha. Ele pode voltar lá no momento em que ele morreu nas mãos do Thanos e evitar que ele morra. Ele pode voltar no passado e matar o bebê Thanos. Então ele pode fazer qualquer coisa dentro da linha do tempo sagrada e também nas ramificações do multiverso. Isso torna extremamente poderoso. Só que no momento ele quer realmente impedir que o tier temporal da TVA exploda e cause todo o fim da TVA, cause a perca de todos os seus amigos. E o interessante é que num determinado momento desse episódio, quando ele vai procurar a Sylvie questiona ele os motivos pelo qual ele está fazendo isso. Por que ele quer ajudar a TVA? E ele fala que ele precisa fazer isso, que ele precisa impedir que ele permaneça. Não, você está mentindo. Fala a verdadeira intenção sua. Ele fala que ele quer os amigos dele de volta, que ele não quer ficar sozinho. Então isso mostra que, por mais que essa variante do Loki seja uma variante bonzinha, ele ainda são os requisitos de Loki, né, de ser egoísta. Ele está fazendo isso tudo porque ele quer o Morbius de volta, ele quer a B-15 de volta, ele quer o Obi de volta, porque ele não quer ficar sozinho. Então esta é a motivação do Loki para fazer o que ele está fazendo. No geral, eu achei esses dois episódios muito bons. O primeiro eu achei muito bom mesmo. Eu dou uma nota 10 para o episódio 4. Esse episódio 5 foi realmente bom, mas foi um pouquinho inferior, então eu dou uma nota 8. Mas, no geral, essa série do Loki está muito boa, cada vez melhor, e nos prepara para uma season finale que promete ser épica, que promete ser grandiosa. Vamos ver o que esse episódio final vai nos reservar, e ele estreia já na próxima quinta-feira no catálogo do Disney+. Sem sombra de dúvidas, Loki é a melhor série da Marvel até aqui, e eu estou muito feliz de que novamente conseguimos ver, depois de muito tempo, algo muito bom na Marvel. Isso das séries da Marvel, a gente tinha ali o Loki comandando, depois o WandaVision, talvez o What If, e o resto meio que bom, meio ruim, meio mais ou menos. Agora, novamente, Loki vem com uma temporada muito boa, muito concisa, muito forte, e conquista com todas as letras o pódio de melhor série da Marvel já feita para o catálogo do Disney+. É verdade. Ele tem toda a razão.
Bem, galera, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueça de arrebentar o like, de se inscrever no canal com o botãozinho do sininho. A gente se vê no próximo vídeo. Um beijo, fique com Deus e...